Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus para mais um dia da campanha. O nome da campanha é Toda Ferramenta Forjada contra ti não vai prosperar. Amém? Esse é o nome da campanha e nós já estamos no quinto dia da campanha. Amém? E Deus está abençoando sem medida e hoje não há de ser diferente. Esta oração abençoa você no primeiro horário da manhã, para você sair para seu trabalho já abençoado. O que você for fazer, você já sai abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos lendo o texto da campanha e depois tem mais uma palavra. Glória a Deus para você, em nome de Jesus, para que o Senhor possa abençoar a sua vida, porque é a palavra de Deus que limpa, lava e rime você, amém? De todo o pecado, de todo o mal, de toda força contrária. Às vezes você acha que é a oração, mas a palavra é sem quantia, é sem medida, aleluia, porque a palavra é a boca de Jesus falando com você. A palavra é Jesus Cristo, amém? Tudo que está escrito aqui é da parte de Jesus. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje não há de ser diferente, hoje vai haver cura, vai haver libertação, operação de maravilhas. Deus vai fazer milagre na sua vida todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Deus faz milagre na sua vida. Todas as vezes que você lê a palavra, Deus faz milagre na sua vida. Todos os dias, quando você recebe uma oração, Deus faz milagre na sua vida. Sabe por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não volta vazia. De maneira alguma, a palavra de Deus volta vazia. Ela é lançada e ela é eficaz para fazer aquilo para que ela foi lançada. Então você não tenhas medo, não temas, crê somente, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Às vezes você pensa pequenininho, eu quero só isso, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, porque Ele é Deus galardoador do seu povo, Ele te dá muito mais. Ele olha para o seu coração e fala, não, meu filho, minha filha precisa de muito mais. E eu vou dar aquilo que está no meu coração para ela. Porque Deus, Ele sabe da sua necessidade. Quando você clama a Ele, Ele conhece você, sabe da sua necessidade e Ele está pronto. Deus está sempre pronto. Aleluia. Quando você ora a primeira vez, Ele já está com a sua bênção na mão e manda o anjo trazer. A demora é o anjo chegar até você. Amém? Porque às vezes o anjo tem intempéries na estrada. Na estrada tem luta. Porque o príncipe da Pérsia passa na frente do anjo e vai guerrear com ele. E ele tem que guerrear com uma mão e segurar sua bênção com outra, para que Satanás não roube a sua bênção. Aleluia. E ele fica ali dias, horas, guerreando. É por isso que enquanto você está, oh aleluia, quando você está buscando uma bênção, você tem que ficar firme no propósito. Tá no propósito, fica firme. Escuta a oração todos os dias, ora junto e pede para o Senhor e glorifica o Senhor. Marcou campanha 3 horas da manhã, levanta, não importa, levanta dormindo ou então ore deitado, mas ore. Aleluia, sabe por quê? Porque é 3 horas da manhã, hora forte demais e Satanás não gosta que você faça propósito nesse horário. Por quê? Porque é uma campanha forte. Aleluia, porque é campanha que vai ter resultado. Não é fácil fazer. Você adoece, você tem sonhos ruins. Satanás vem falar cara a cara com você, mas você tem que ser forte, aleluia, porque o maior está em você. O poder de Deus está sobre você, a glória de Deus está sobre você, aleluia. Então você não temas. A infinita misericórdia de Deus está sobre você, renovando você a toda manhã. Vou até lá em Lamentações de Jeremias 3, versículo. Tô rápida para achar já nessa Bíblia. Glória a Deus por isso, né? Senão vocês iam pensar que eu nem leio Bíblia, porque a Bíblia é nova, é terrível para achar. Tudo pregadinhas as páginas. Mas agora que eu estou usando muito, já estou habituada. Aí, Lamentações 3:22 fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí se você for lá em Malaquias 3:6, o Senhor fala também:
Aleluia, por causa das misericórdias do Senhor é que não somos consumidos. Aleluia, porque o Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor, não mudo. Se o Senhor mudasse, nós estaríamos perdidos. Porque ele falou para Moisés que não nos destruiria. Também fez acordo com Noé, né? E fez acordo com Abraão. E ele é fiel ao acordo. E ele é misericordioso. O que é misericórdia? É favor. É amor, oh aleluia, é compaixão. Se você tem compaixão de algo, você não destrói ele. E o Senhor tem compaixão, tem uma grande compaixão, um amor profundo por nós no coração. Lá em João 3,16, antes de Jesus vir, né? Olha o que aconteceu para Deus. Olha o que Deus fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que Deus fez por nós antes de mandar Jesus. Um amor tão profundo, um amor tal, imedível, imensurável. Não podemos medir nem mensurar o amor que Deus tem por você e que tem por mim. E às vezes nós ainda nos sentimos depressivos, não entendemos esse amor. Ninguém mais pode nos amar como Deus amou. Entregou o próprio Filho por nós para que nós tivéssemos o direito, a oportunidade de sermos salvos. Hoje, nós só não seremos salvos se nós não quisermos. Não quisermos receber o Filho de Deus no nosso coração. Mas se estivermos dispostos a chamar Jesus para morar no nosso coração, caminhar conosco, nós temos direito à salvação. Antes nós não tínhamos. Precisou Jesus Cristo vir para resgatar a dívida de Adão e nos dar esse direito. E esse direito ele conquistou na cruz do Calvário, morrendo a morte de cruz, morrendo a morte espiritual e natural, por você e por mim. Então você que está em depressão, triste, abatido, saiba que um Deus Todo-Poderoso, na sua infinita glória, amou você de tal maneira que deu o seu único filho. Só tinha ele, mesmo assim ele deu por você e por mim. Então não podemos, não temos o direito de não crer que Deus é conosco. Não temos o direito de entrarmos em depressão, porque um Deus Todo-Poderoso é por nós. E ele tem um tal amor, e esse tal amor, ele materializa em cura, em libertação, em operação de maravilhas na nossa vida. É só você pegar, é só você buscar. Quando você fala com o Senhor, põe o Senhor como seu Pai e crê somente nele, fala assim: eu vou depender de ti, não vou esperar pelo homem da terra, nem pela mulher da terra, que é de carne e sangue. Eu vou crer somente em ti, é de ti que vai vir para mim. O Senhor começa a desenrolar o rolo de mistério na sua vida, começa a abrir as portas que estão fechadas, porque se Deus não fizer, não há quem faça. Às vezes nós confiamos em homens. Ah, mas aquele é poderoso. Quando as portas estão fechadas no sobrenatural, não há nenhum homem da terra que possa resolver a sua questão, a não ser o Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E se do céu não vier, o homem da terra não pode fazer. Então nós temos que orar ao Senhor, para que o Senhor levante o homem da terra, aleluia, para fazer por você. Porque às vezes o homem da terra até tem vontade de fazer, mas ele também não pode fazer, porque ele tem uma força contrária, passando na frente dele, fechando os olhos dele, as escamas estão nos olhos, então ele não consegue se levantar para te abençoar. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, no trono da graça de Deus, o Senhor desce com a infinita misericórdia dele, com um renovo, porque se você for ler o verso 23 de Lamentações 3, fala assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso quer dizer, novas são todas as manhãs, quer dizer que o Senhor nos renova a cada manhã. Por isso que nós suportamos. Então, todas as manhãs, o Senhor afia o rosto dele com o rosto do nosso espírito. Ele nos visita, como ele visitava Adão no paraíso. Todas as manhãs, o Senhor visitava Adão e Eva no paraíso.
e todas as manhãs, recantará baxericanta, o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre o nosso espírito com fogo, com revestimento de fogo mesmo, afia o rosto dele com o rosto do nosso espírito, para renovar o espírito, renovar a alma e o corpo, aleluia. Isso traz esperança à nossa alma, ao nosso corpo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então fique com essa palavra, as misericórdias do Senhor é a razão de você não ser consumido, senão você seria consumido. Porque o Senhor, quando olha para você e para mim, olha com um olhar de misericórdia. Ele não olha com o olhar de que nós somos iguais a Ele, porque Ele é divino, Ele é soberano e nós não, raça humana, falhos, fracos. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá fortaleza, Ele nos fortalece, aleluia, com a graça dEle, nos esconde debaixo das potentes mãos dEle, debaixo da sombra do Onipotente. Por quê? Porque nós decidimos, aleluia, habitar no esconderijo do Altíssimo. Se você decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo, pode ter certeza, aleluia, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com a sombra dele sobre você, amém? Não temas, não tenhas medo, você não está só. Seja o que for que abateu sobre a sua vida, não temas, Deus está com você. Deus vai lhe entregar a vitória é sua em nome de Jesus. Oh, aleluia, o Senhor não perdeu o controle está na mão do Senhor, da sua vida, da sua família, da sua casa. Então não tenhas medo. E a palavra fala assim para você. Nós estamos na campanha de Isaías 54:17, que fala assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que de mim procede, diz o Senhor. Olha, toda ferramenta preparada, quer dizer que existe uma ferramenta preparada contra nós. Todas que estão preparadas. Quem que prepara? Satanás no inferno. Mas ele prepara para ele mesmo, porque quando ele prepara, ele recebe. Em nome de Jesus. Toda doença, toda perturbação que ele prepara contra a minha vida e contra a sua vida, ele vai receber em nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos o maior conosco, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda ferramenta, seja qual for a ferramenta que ele preparou, vai ser contra ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está desligada, eu estou desligando toda e qualquer ferramenta de Satanás contra a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda bagunça satânica cai por terra, está desligado, destronado, sua vida está destravada, você vai viver as maravilhas de Deus, você vai viver o melhor de Deus que Ele preparou para você em nome de Jesus, amém? Agora temos uma palavra, um texto, todos os dias nós temos um texto ainda. E hoje eu falei para vocês que nós vamos trabalhar bastante o livro de Lucas, vamos trabalhar, estudar, né? Ver, ler, buscar, porque o Espírito Santo traz, aleluia, a glória dele, a glória da palavra de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua. Porque quando eu sento aqui para fazer esse vídeo, eu recebo mais que vocês. Porque eu recebo primeiro, seja chicote ou seja graça, desce sobre mim primeiro e aí eu ministro sobre a sua vida mesmo. Porque quando eu sento aqui, eu sento para ministrar a glória do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, a bênção da cura, da libertação, da operação de maravilhas. Quando eu digo cura, é do seu corpo inteiro, por dentro e por fora, do fio do seu cabelo ao dedão do pé, em nome de Jesus, está sendo passado em revista agora, pelo poder, pela força do poder que há no nome de Jesus, e o nome de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, e é nessa autoridade que eu declaro a sua cura, a sua libertação, a operação de maravilhas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Todas as portas abertas no seu trabalho, na sua empresa, no seu restaurante, lanchonete, sacoleiro, você que é sacoleiro, você que tem doceria, você que tem salão de beleza, você que tem escritório de contabilidade, você que tem escola, em nome de Jesus, eu estou abençoando sem medida o seu empreendimento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que tem um projeto ainda, que vai sair do papel nesses 3 meses, janeiro, fevereiro e março,
o primeiro trimestre deste ano, esse projeto vai sair do papel. Você que está enferma, o Senhor vai criar uma situação para repreender essa enfermidade de uma vez por todas do seu corpo. E você vai cantar o hino da vitória. E você vai ser abençoado grandemente e poderosamente em nome de Jesus. Aleluia. A obra não terminou. Glória a Deus. A missão é grande sobre esta terra. Crê somente, marche, porque o Senhor é contigo. O Senhor está esperando por você. Aleluia. Lucas 5, verso 27 a 32, fala assim. É o caderno ali que eu preparo, né? Glória a Deus. Às vezes eu esqueço, mas está ali. 27. O chamado do publicano Levi. Esse Levi é Mateus, que tem um livro, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus, Lucas, Marcos. Vamos ver se é isso mesmo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, esse Mateus é esse Levi aqui. Presta atenção na história do Levi, quem era Levi e como Jesus chamou Levi. E como Jesus te chama hoje. Porque quando sai aqui o chamado, esse chamado é para você. Você tem chamado. E qual que é esse chamado, pastora? Para vir para a presença de Deus. O resto Deus faz para você. Primeiro é o chamado. Quando você ouve o chamado, quando você escuta o chamado e vem para a presença, você pode vir como você estiver. Maconheiro, traficante, prostituto, prostituta, seja da forma que for, você pode vir, porque Deus te recebe. Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. E quando Ele te recebe, Ele começa a transformação. Ele começa a transformar você de dentro para fora e vai te transformando e vai te transformando. Quando você vê, você está completamente limpo, livre, abençoado, agraciado, você não acredita. Mas Deus é assim, longânimo, maravilhoso, benigno, bondoso. Aleluia. O nome dele é amor. Glória a Deus. E a paz Ele quer te dar. Amém? Glória a Deus. Então aqui fala assim, o chamado de Levi. E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Já pensou? Passar um cara trabalhando ali, trabalhava com dinheiro, recebia impostos, né? Sentado ali, ele passa, e olha que Levi não era qualquer pessoa, se ele mexia com dinheiro, ele tinha estudo. Naquele tempo, poucas pessoas tinham estudo. E ele devia ser um cara letrado, estudado, sabido, inteligente, né? Jesus passou lá, olhou para ele e falou, segue-me. Ele levantou e foi. Que maravilha, que voz, né? Jesus tem algo na voz dele que quando ele fala conosco, nós não suportamos, nós não aguentamos. Aleluia. Porque a voz dele é incomparável. A voz dele é incomparável. Continuando, fala assim, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Que maravilha! Eu lembro de Pedro também, aquele homem bronco, né? Esse aqui era inteligente, né? Estudado. Mas Pedro não. Pedro poderia falar assim, para quê? Como? Como assim não? Mas quando ouviu a voz de Jesus chamando ele, ele simplesmente foi. Porque a voz de Jesus não deixa dúvida no coração. Quando Jesus fala, nós entendemos, aleluia, glória a Deus, nós entendemos que temos que seguir. Quando é Jesus que fala, às vezes você vai na igreja e a palavra bate no seu coração de uma forma tão profunda e você quer aceitar Jesus, sabe por quê? Porque a voz de Jesus falou o seu coração e você não suporta. Aleluia, às vezes você chora. Por quê? Porque é um encontro verdadeiro e poderoso. Oh, aleluia. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Aqui
Levi convidou Jesus para um banquete e ali estava coalhado de publicano. E segundo os escribas naquele tempo eram pessoas que escreviam, porque quase ninguém sabia ler, tinha que ter alguém que escrevesse, né, para eles. E fariseus, aqueles que seguiam Jesus de longe, só para ver o que Jesus iria fazer, para eles comentarem depois, para achar coisa contrária contra Jesus, para falar mal. Eram espias. Nós também temos espias. As pessoas nos espiam. Qual que é o testemunho que está dando? Olha lá como está se comportando. Ah, diz que é pastora, né? Então, nós também temos. Satanás usa pessoas para fazer isso conosco. Mas lá em Salmo 27, o Senhor põe por terra esses espias. Amém? Glória a Deus. E continuando, eles falavam que Jesus estava comendo e bebendo com pessoas pecadoras. E Jesus não tem isso. Jesus não tem isso, ele não faz acepção. Ele não faz acepção de pessoa, ele chama a pessoa para transformar. E ele estava ali para transformar Levi. Ele chamou Levi, Levi veio com ele, chamou ele para um banquete. Quando alguém dá um banquete na casa dele para a gente, é porque está exaltando a gente. Então Levi estava exaltando Jesus aos olhos de todos. Mas aqueles fariseus e escribas não entenderam, começaram a falar mal. Ninguém vai entender quando a sua vida for transformada por Jesus. Mas quem transforma você é Jesus. Então não importa com os falatórios. Permita que Jesus transforme você. Quantas pessoas vão virar cara para você? Poxa, perdi o meu amigo de bar. Mas Jesus, quando te chama para uma vida de santidade. O bar fica para trás, as drogas ficam para trás, a prostituição fica para trás, as coisas ruins ficam para trás. Você é nova criatura, você vai voltar lá, mas para pregar a palavra, para falar que Jesus salva, para falar que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva para o céu. Esse agora é a prerrogativa sua com os seus amigos. Não os abandone, mas volte lá para pregar. Aleluia. E continuando aqui na palavra, Jesus fala assim: não necessitam de médicos, os que são, mas os doentes. Então Jesus estava dizendo ali que ele veio para curar, que ele veio para libertar, ele veio para salvar, e aquelas pessoas necessitavam de salvação, de cura, de libertação, de operação de maravilhas, de toda sorte de bênção. Inclusive, aqui tem um entendimento maravilhoso, porque Levi não era pobre, ele não era um bobinho sem letra, analfabeto, ele era alguém, um alto funcionário, mas ele não tinha o melhor, que era Jesus na vida dele. Você pode ser riquíssimo, você pode ser abastado, mas se você não tiver Jesus, você não está bem. Você precisa da graça de Jesus, mesmo tendo dinheiro demais na sua mão, mesmo sendo rico, sábio, inteligente, você precisa da graça de Deus, aleluia, para conduzir você. Porque senão tem um vazio no seu coração, e esse vazio só quem preenche é o amor de Jesus, amém? Eu não vim chamar o justo, viu? Mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio trazer arrependimento ao mundo, amém? Jesus veio fazer com que nós arrependêssemos do nosso pecado e fôssemos salvos, é isso que ele veio. Ele não veio chamar salvo. Se todos fossem salvos, ele nem ia despir da sua glória, porque Jesus, para vir para esta terra, ele deixou tudo lá no céu, tirou coroa, tirou roupagem real e deixou lá, e veio como menino pequeno, como homem, e depois ele voltou para a glória dele. Quando ele voltou para o céu, ele recebeu tudo de volta, e recebeu muito mais, todo o poder no céu e na terra. O Pai confiou a ele todo o poder, todo o seu reino, no céu e na terra, e embaixo da terra também. Ele comanda tudo, aleluia. Mas aqui, ele foi claro em dizer que ele não veio para o justo, porque o justo não precisa de justiça. Quem precisa de justiça é os doentes. E quem está doente é quem está nas drogas, longe de Jesus, fazendo todo tipo de coisas erradas. Esse sim está doente e precisa de médico, e o médico é Jesus, médico dos médicos. E hoje, se você está doente na alma, se você está doente no corpo, se você está doente no espírito, hoje, aleluia, o médico dos médicos chegou para você e te chama, fala assim para você: segue-me, basta,
Aleluia. Só segue Jesus. Só toma a decisão de seguir Jesus, que o resto ele faz, amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Oh, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és glorioso, poderoso, misericordioso. Nós te exaltamos, te louvamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e de todo louvor. E neste momento, mais uma vez, eu entro na sala do trono, Senhor, e quero apresentar a vida desse homem e dessa mulher que caminha comigo, que ora comigo, que me segue no YouTube, na lista, onde eles ouvirem essa oração. Eu declaro bênção sobre a vida dele, a bênção da cura, da libertação, da operação de maravilhas, em nome de Jesus, meu Deus. Esse homem que está com problema no pulmão, essa mulher, em nome de Jesus, era gripe, virou pneumonia, eu repreendo em nome de Jesus essa ação maligna, mando descer para as profundezas, sair definitivamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sai todo o mal desse pulmão, dessas vias respiratórias, em nome de Jesus, vai saindo, vai batendo em retirada toda sinusite maligna, todo mal, todo entupimento no nariz, nos olhos, nos ouvidos, nas fossas nasais. Sai agora, cai por terra, em nome de Jesus. Vai saindo mesmo, vai batendo em retirada no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Eu determino a sua derrocada, mal, em nome de Jesus. Todo espírito de lamaçal, que saiu de lá para trazer doença, em nome de Jesus, eu aniquilo a sua ação, eu desligo a sua ação, vai saindo desse corpo, vai saindo dessa casa, vai batendo em retirada, seja aniquilado agora todas as suas ações, todas as suas investidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bate em retirada com o seu mal, bate em retirada mesmo com a sua febre, bate em retirada com o seu frio, em nome de Jesus, essa sua ação fria, em nome de Jesus, vai saindo com ele, vai saindo, vai batendo em retirada, seja aniquilado agora todo o mal, toda a fúria, toda dor nos nervos, toda dor nas veias, parece que as veias estão entupidas, em nome de Jesus dou ordem para desobstruir, porque esse Satanás no inferno sai da sua vida agora, sai dos seus ombros, sai do seu peito, sai em nome de Jesus dos seus braços, vai saindo mesmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bate em retirada com todo o seu mal, com toda a sua doença, com tudo que você trouxe, porque hoje o médico dos médicos se levantou em favor dessa pessoa, em favor desse homem, em favor dessa mulher. Toda dor no quadril, toda dor nas pernas, toda dor nos pés, todas as feridas na pele, vai saindo, vai batendo em retirada mesmo, vai fechando, dou ordem para fechar mesmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bate em retirada todo o mal desse corpo, toda doença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ser cancelado agora pelo poder, pela força do poder que é no nome de Jesus. E eu repreendo todas as doenças psicossomáticas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal que atende pelo nome de depressão leve, mediana, em nome de Jesus, depressão profunda, que quer até tirar a vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus eu rejeito, em nome de Jesus eu desligo, mando descer esse demônio da depressão para as profundezas do inferno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você, Satanás, está subjugando esse homem, está subjugando essa mulher, em nome de Jesus, ouça a minha voz e sai agora, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu te repreendo, é em nome de Jesus que eu te mando sair definitivamente da mente dessa mulher, da mente desse homem, e não voltar, em nome de Jesus. E eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a unção do Espírito Santo de Deus sobre essa mente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para ornamentar a casa, para que quando esse mal voltar, a casa esteja ornamentada, não tenha lugar para ele, mas que a graça de Deus cresceu nessa mente e nesse coração, e houve mudança nessa vida, em nome de Jesus. Eu declaro mudança, eu declaro salvação, eu declaro livramento, em nome de Jesus, cura completa e libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor erga o rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu oro, em nome de Jesus eu determino a sua vitória, e na força e no poder que é no nome de Jesus, eu declaro todos os milagres sobre a sua vida que você necessita, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, até amanhã no mesmo horário, amém? Para o 6º dia da campanha. Hoje é o 5º dia, amanhã será o 6º dia, em nome de Jesus, amém? Um abraço da pastora Maria, um abraço de Jesus bem forte para você.
em você, em toda a sua família. E que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Amém?